Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Beijo de Mãe. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Letícia Correia, sou esposa do André e mãe do Pesadelo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira diferente. Me conta como foi lidar com a sua vida profissional e a maternidade. Foi difícil, né? Eu vou contar para vocês um resumo do resumo do que aconteceu comigo e como eu vejo hoje, né? Vamos tentar. Bem, quando o Pedro nasceu, eu já era empresária, só que no ramo de ótica, né? Porque eu também sou técnica em ótica. E quando ele nasceu, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Como ele nasceu prematuro, então não deu tempo de fazer algumas coisas, alguns ajustes para ter o meu filho e ter uma organização da loja. Então, a gente teve problemas com funcionária, a gente teve problemas com a própria administração do local, porque era um centro comercial. A economia do país também não estava ajudando, né? Porque basta ser empreendedor aqui no Brasil para a gente saber o que é isso, mas também não vou entrar nesse assunto, né? O canal não é para isso, já tem outros para isso. Então, quando eu voltei com muitas coisas, né? A questão da própria loja, né? A situação difícil da loja. E voltei com a maternidade e o sentimento de culpa. Porque quando nasce a mãe, nasce uma culpa junto. Então eu achava que eu tinha que trabalhar, porque eu tinha essa necessidade de trabalhar. Tinha que dar conta. As outras mães dão conta, porque que eu, linda e maravilhosa, não ia conseguir, né? Então, ainda durante 8 meses, eu tive que mandar minha funcionária embora quando eu voltei. E durante 8 meses eu fiquei na frente da minha loja com meu filho. Então eu levava o Pedro. Durante 8 meses dele, eu levei o Pedro para a loja. E era o que eu podia fazer naquele momento, era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Né? Ele dependia de mim, eu tinha que trabalhar. Então, quando chegou, quando chegou mais ou menos em outubro, a gente decidiu fechar a loja. Porque eu não estava conseguindo, estava ficando muito difícil eu ficar com uma criança dentro da loja. E ainda assim, a parte econômica, por conta do problema da administração de lá, enfim. Então a gente decidiu por fechar a loja. Foi muito difícil fechar a loja, porque é um investimento de vida, é um investimento de dinheiro, é um investimento de tempo. Foi muito difícil. E quando eu lembro que quando fechar a loja, ao mesmo tempo que me veio um misto, poxa, agora eu vou poder me dedicar ao meu filho. Né? Veio o sentimento, cara, eu preciso trabalhar. Eu tô sentindo falta de trabalhar. Então, os primeiros 15 dias foram relativamente tranquilos, porque eu fiquei mais focada no Pedro. O Pedro era muito nenenzinho, tinha 8 meses, né? Mas equivalente a 6, por conta da contagem, né? Da prematuridade. Então, ficou um misto de coisas, sabe? De situações em que eu não conseguia lidar com isso psicologicamente, mas eu também não entendi que eu não conseguia lidar com isso psicologicamente. Então eu comecei a ser mãe dona de casa. E comecei a sentir muita falta de sair para trabalhar. Eu senti isso, nossa, como eu senti falta de sair para trabalhar, eu precisava ver gente, porque o balcão te proporciona muito isso, histórias incríveis, pessoas incríveis. E eu, mesmo de vez em quando, eu fazia ainda alguns óculos particulares para clientes que só fazem óculos comigo até hoje. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. E eu achava que estava faltando alguma coisa. Mesmo eu tendo um suporte do André do meu lado ali, ainda assim eu achava que eu precisava trabalhar. Que eu tinha que trabalhar, porque eu trabalhei minha vida inteira. Como assim? Eu agora vou parar de trabalhar? Então, quando foi
Aí veio um pouquinho. Depois disso, eu ainda não tinha o diagnóstico do Pedro. O Pedro começou a fazer terapia. Eram poucas terapias na semana, acho que era uma 2 sessões na semana. Então era muito tranquilo. Eu voltava para casa e seguia a vida normal, rotina de dona de casa, normal, mãe dona de casa. Depois veio o diagnóstico. Começou a ter uma gama muito grande de terapias. E ainda assim, eu achava que estava fazendo pouco. Eu achava que eu tinha que fazer mais. Eu disse, gente, eu não tô sendo uma pessoa produtiva. Eu não tô sendo uma pessoa produtiva. Como assim? Tá faltando alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Veio a pandemia. E aí todo mundo surtou. E eu fui uma pessoa que surtei de leve. Né? Eu surtei mais porque o Pedro ficou sem terapia esse período de pandemia. E eu achava que eu tinha que ter uma outra profissão. Né? Eu quero uma profissão agora que eu faça com as minhas mãos, que eu não dependa do laboratório, porque quando você, né, trabalha com óculos, você depende do laboratório para fazer a lente, você depende de ter armação. Eu falei assim, não, eu quero uma coisa que dependa de mim. E aí eu fiz um curso na área de estética, que é o que eu estou atuando hoje. Mas quando terminou o curso, as coisas meio que normalizaram. Eu terminei, porque eu fiz o curso mais ou menos no finalzinho, assim, antes do lockdown, antes do... Não, assim que acabou o lockdown, então ainda muitas coisas ainda não tinha voltado, mas aí voltou a terapia do Pedro. E aí eu não dei continuidade, porque a ideia era fazer o curso e já começar a atuar na área. E eu não fiz isso. Eu fiz muitas terapias, e aí foi naquela fase que eu comentei até os 3 anos do Pedro, de eu ficar meio aérea, meio louca, meio fora de mim. Não dessa maneira, mas assim, de não me cuidar, de achar que eu... Na verdade, eu achava que eu não fazia o suficiente. Eu achava que tudo que eu fazia era pouco. Eu acho que essa é a situação real do negócio. Eu achava que eu fazia pouco. E eu não fazia pouco. Mas na minha cabeça, que eu vi outras mães que trabalhavam e conseguiam dar conta, eu também daria conta. Por quê? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Não é verdade? E eu já fazia muito. Hoje eu vejo quanto eu fazia, mas eu achava que eu fazia pouco. E aí agora que o Pedro tá um pouquinho... Ele fica na escola sozinho, eu tenho esse intervalo, né? Que agora que eu tô gravando, ele tá na escola. Então eu tenho esse momento pra mim, eu comecei a... Cara, eu faço muita coisa. E tá tudo bem se eu também não conseguir fazer. Mas aí eu comecei, a terapia me ajudou nisso, né? E por isso que eu falo, gente, faça terapia. Porque se você não consegue lidar com o outro também não consegue lidar com você, pelo menos você fez para aprender a lidar com o outro, que quer fazer, que acha que terapia é coisa pra gente maluca. Não, gente, vamos fazer terapia para não sermos malucos, para não ficarmos malucos. Enfim, com a terapia eu comecei a ver que, cara, eu faço muita coisa. E eu tô num constante movimento de querer aprender mais, de querer fazer mais. Eu não tô estagnada, sabe? Quando você começa a tomar consciência de que, poxa, que bom que eu tenho um suporte que me proporciona eu conseguir vivenciar tudo que o Pedro precisa. Cara, que bom que eu posso ficar em casa e dar o suporte pro meu marido, que chega do trabalho cansado e eu posso proporcionar momentos com ele. Já pensou se tivesse que trabalhar e ele chegasse e nem eu estivesse em casa e tivesse aquele desencontro e não pudesse proporcionar, não pudesse ver, cara, o desenvolvimento do meu filho. Quantas coisas legais que eu vejo que hoje ele faz e ontem ele não fazia. E eu acompanhei todo esse processo. É você começar a ter mais gratidão por estar aqui, por você poder vivenciar outras coisas, sabe? E quando a gente fica focado naquilo, poxa, eu não tô fazendo, não tô... A gente deixa de ver outras coisas que você tá fazendo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei tão focada que eu precisava trabalhar, que eu queria voltar a ter aquela rotina, aquela independência, que eu deixei de ver as outras coisas boas. E aí entra, assim, um sentimento de
de gratidão por aquilo. Sim, aquilo é importante. Sim, aquilo é maravilhoso. Que naquele momento a gente não entende. Naquele momento é desesperador, você fica ansiosa, você fica depressiva. Mas quantas coisas boas a gente deixa de ver porque tá focada num lado errado. E é mais ou menos essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, em relação à minha vida profissional. Naquela época que eu abri mão, né, de algumas coisas para me dedicar ao que o Pedro é hoje, valeu cada segundo. Foi fácil? Não foi, não é fácil você abrir mão de algumas coisas. Mas quando você olha para o outro lado, poxa, será que se eu tivesse trabalhando, eu tivesse naquela situação, eu conseguiria acompanhar todo o desenvolvimento do meu filho? Será que meu filho conseguiria desenvolver? Será que o meu filho seria tão amoroso porque eu tô ali com ele? Eu não vou julgar quem precisa trabalhar, porque tem gente que realmente precisa e não tem o que fazer, mas eu não precisei. E que bom, obrigada, meu Deus, que bom que eu não precisei. Sabe, eu sou muito grata por eu ter esse suporte. Então, tenta ser o complemento, né? E foi mais ou menos isso, tipo, já que eu tô em casa, então eu vou ser o complemento pro meu marido ficar lá fora, para ele poder trabalhar em paz, para eu ser o porto seguro dele quando ele chegar. E quando eu estiver na rua, ele ser meu porto seguro. É uma via de mão dupla. E eu queria deixar isso para vocês, sabe? Como eu sou grata por tudo que eu passei, até pelas coisas ruins que eu passei. Porque tudo me trouxeram até aqui. Tudo me fez eu ver o quanto eu evoluí como pessoa, quanto eu evoluí como mãe, sabe? Hoje eu tenho um olhar diferente até para o meu filho que eu tinha naquela época, sabe? E eu acho que até um amor maior. Será que eu ia conseguir ter essa visão, essa clareza toda, se eu não tivesse que abrir mão de algumas coisas naquele momento? Pode ser que sim, mas pode ser também que não. Então, já que não foi aquele caminho, se esse aqui foi o caminho, então vamos seguir esse caminho e vamos fazer o que dá para fazer da melhor forma possível, com o máximo de amor que você pode fazer, sabe? E é sobre isso. É exatamente sobre isso. É sobre você ter clareza que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. Sabe? Elas simplesmente acontecem. E coisas boas acontecem, coisas ruins também acontecem. Mas por que aquilo aconteceu? O que eu aprendi com aquilo? Sabe? Leva isso como um aprendizado. São ciclos e nada dura para sempre. Nada. Até uma tempestade no dia seguinte pode ter um sol maravilhoso, sabe? Nada dura para sempre. Então aproveita aquele momento, aquele ciclo. Por que eu tô vivendo isso? Não sei. Mas já que eu tô vivendo isso, vamos tentar tirar alguma coisa disso, né? Eu espero ter deixado uma mensagem de tranquilidade e que você entenda que tudo vai passar, sabe? Aquele momento desesperado que, ai meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso voltar a ter minha profissão, então, também vai passar. Se você tiver que voltar, você vai voltar, as coisas vão acontecer. Tudo acontece na hora certa, então se você tiver que voltar, as coisas vão acontecer, você vai voltar. Talvez não seja mais aquele ciclo, talvez aquela profissão não sirva mais para você, talvez aquilo não represente mais você. Talvez agora uma outra profissão te represente, sabe? Talvez você descubra, cara, eu achei que eu sempre amei isso, mas só que eu não amo mais isso, agora eu amo isso. E tá tudo bem, a gente tá em uma constante mudança, e que bom que a gente tá evoluindo, né?
Eu acho que eu já falei muito. E eu espero que alguma coisa do que eu falei faça sentido para você. Que te faça querer ser melhor. Que te faça entender que o agora é que importa. Né? E é isso. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.